Amém. Glória a Deus. Mais uma terça do Transbordo Sem Fim. O nosso coração se enche de alegria porque vamos ouvir as maravilhas do nosso Deus através dos nossos irmãos. E essa sala hoje é dia para isso. Então vem para cá com o coração seja cheio de alegria porque Deus faz, hein? Essa prova não é tua. Vem para cá, Silvana Correia, queremos te ouvir nessa manhã gloriosa. Que bom que você aceitou estar aqui conosco. Vem para cá, porque hoje a terça do transbordo é com você. Amém, a paz do Senhor, minhas irmãs amadas, lindas. Gente, olha, eu vou falar para vocês. A gente fica nervosa, né? Ai, minha Laurinha, nunca mais falei com você, né, minha Laurinha? Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente realmente tem que falar as maravilhas, as provas, né, as provações. Então, se eu vou seguir aqui, porque senão eu acabo me perdendo. Mas eu vou fazer primeiro um compiladinho da minha vida, desde a minha conversão até hoje, para poder entrar nessa parte do assunto do que está acontecendo hoje aqui em casa, né? Eu, na minha infância, eu fui alcançada pelo Senhor na minha infância. A minha casa, é, a minha família, né, a minha mãe, ela veio seguindo a sucessão, né, da matriz africana e não tinha evangélico na família na época ainda. Então, eu fui criada assim, né, dentro da matriz africana, porém eu tinha uma vizinha, eu sempre ouvia louvores que antigamente cantava no megafonezinho, né, as igrejinhas, e do meu quintal eu ouvia que eu morava no morro e tinha um vale assim, era um buraco. Aí tanto chamava-se lá Buraco do Boi. Então, era o círculo lá do morro, fazia o círculo e tinha aquele vão. Então, quando cantava na igrejinha, vinha, eu ouvia, então eu cantava. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Esse louvor, eu carrego ele para o resto da minha vida, né? Porque foi o primeiro que eu ouvi. E Pois bem, Dona Talita me levou, né, para conhecer a Cristo lá na Primeira Batista, na da Ilha da Conceição, em Niterói. Então, eu vou dar um compiladinho rapidinho assim dos anos. Então, em 1978, eu conhecia Jesus, eu tinha 7 aninhos. E o versículo que o senhor trouxe para mim naquela época foi o Salmos foi Jeremias 1:5 e Salmos 8:2. Aí, quando na minha adolescência, em 96, eu fui para a igreja congregacional, né? Eu tinha também lá uma vizinha e a filha dessa vizinha, Rosilene, que era minha amiguinha de adolescente, que me direcionaram para ali. O Senhor sempre deixava alguém para me direcionar nos períodos que estava fora e quando chegava, eu me mudei, na verdade. Eu fui morar em outro bairro, né? Eu morava no Buraco do Boi, no Barreto, vamos dizer, Niterói. De Niterói eu fui para São Gonçalo. Então lá eu fui para congregacional. E lá o versículo dessa época, dos meus 16 anos, foi o Salmo 119, 105, né? Do guardar o coração, de lâmpada para os meus pés. É que esse aqui eu não escrevi aqui, mas é o Salmo 119, 105. Tinha o louvorzinho que eu gostava muito, quando eu era criança, era Sou uma Florzinha de Jesus. Cantávamos muito. E também a da mão, põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Porque nessa época, todo dia meia-noite, eu acordava e ouvia muitas vozes, mas não eram muitos sussurros e vozes, mas eram milhares. E aquilo ali era para me enlouquecer. Então eu respirava fundo para tentar dormir, corria para a cama da minha mãe me tirava, me botava de volta para minha cama e era um tormento.
todos os dias, com meus 7 anos de idade, eu acordava com esse pavor. E com esse louvor, quando eu entreguei meu coraçãozinho a Jesus, eu cantei esse louvor e pedi ao Senhor que me, me ajudasse, que eu não queria mais ouvir aquelas vozes. E essa foi a minha primeira oração, e minha primeira oração respondida. Porque quando eu orei, eu nunca mais ouvi aquelas vozes. Nunca mais. Aí vamos lá, porque eu vou entrar nesse tópico. Aí fui lá para a minha juventude, 90. 90 foi Dona Marlene que me ajudou. Eu já estava morando em Neves. Saí do Porto Velho, fui para Neves, São Gonçalo também. E ali eu conheci. Aí lá os salmos da minha vida eram o 119 e o 9. Foi os salmos que o Senhor colocou para me, né, sustentar naquele período. Em 1990, ali, eu estava com 19 anos, conheci Júlio, que foi meu esposo, que eu tive meus 2 filhos e fiquei viúva. Em 93 foi o casamento, aí eu já estava na presbiteriana, eu fiquei na congregacional na minha adolescência e presbiteriana na juventude. Em 94, nós nos mudamos, tivemos a aquisição do nosso primeira casa própria, o apartamento. Em 95, o meu ventre foi consagrado, o Senhor mandou ir para o culto que tinha de família, e o Senhor mandou eu ir para esse culto que, nesse dia de oração, eu só orava pelas mulheres grávidas. Eu não estava grávida. Imaginando uma presbiteriana, o Senhor manda, vai à frente e manda o pastor te orar junto com essas mulheres aí. Então, ainda bem que o pastor tinha a mente mais assim com Jesus, né? Assim, em relação ao pentecostal da profecia. E o pastor Joel obedeceu, falou que não era normal, mas ele estaria obedecendo o que Deus falou. Então, em 95, o Senhor mandou eu ali, consagrou meu ventre. Em 96, eu estava lá consagrando meu filho no culto, né? Consagrando o João Marcos, que tinha nascido. Que logo depois eu engravidei, só Deus é lindo demais, né? Em 97, descobrimos que o João Marcos tinha uma comorbidade. Ele nasceu com PCA, ele teve persistência no canal arterial. Ele nasceu com o canal arterial aberto. Ok. Ali foi Rompendo em Fé, era o auge do louvor, Rompendo em Fé. Esse louvor foi o louvor que me sustentou muito naquele período. Em 99, descubro que estou grávida de Julinha já com 2 meses, que foi a minha segunda filha. Em 2001, nós mudamos do Vila Laje e fomos lá para outro lugar, no bairro Antonina, que já era em São Gonçalo também. E ali João Marcos fez a segunda cirurgia dele, porque ele fez uma primeira cirurgia, mas não foi assim tão bem sucedida, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E nessa época eu me mudei, João Marcos fez a segunda cirurgia e última, para a glória de Deus. E assim foi o meu processinho lá no bairro Antonina, foram sempre momentos bons. Em 2004, veio morar comigo a minha mãe e o meu irmão, que estava totalmente enterrado nas drogas. E foi necessário trazer minha mãe esse período. Em 2005, eu descobri que eu tive um sangramento durante uns 3 meses. Eu estava com o útero totalmente comprometido, sabe? Mas o Senhor não me deixou tirar esse útero. E ali o Senhor me curou desse sangramento. Em 2008, eu descobri um hemangioma. E só que ele dizia que eu estava com meu fígado. Tem um nome que dá, tipo apodrecido. Eu esqueci o nome que dá. Mas o Senhor ali, depois com outro
Outro exame que eu fiz, foi ressonância, se eu não me engano, ali me mostrou que era hemangioma. Mas o Senhor ali estava falando que estava me curando. E o louvor foi ao cheiro das águas, em 2008. Aí eu tive essa cura no meu fígado. Em 2010, começou o mover de Deus na minha vida. Aí compramos a casa aqui em Maricá, foi onde eu vim para Maricá. Em 2013, nos mudamos para Maricá. 2014, Deus me trouxe para essa casa que eu estou hoje, também aqui em Itaipuaçu. Em 2015, eu fiquei viúva. Em 2016, foi a superação, né? O Senhor começando, né, a me fazer caminhar, saindo mais dentro do luto ainda mais. Aí me deu emprego, me deu a habilitação, eu tirei a minha habilitação, né? E assim foi seguindo. Em 2017, quando eu vim para cá, eu fui para congregar na Assembleia de Deus. Em 2017, o Senhor me levou para congregar um período no CEI Itaipu. E ali foi muito, foi as fases que o Senhor vai trazendo para a gente, né? Em 2018, eu tive um novo casamento. Eu estou compilando assim, porque depois eu vou dar o testemunho de cada fase dessa. Em 2019, eu vivi assim um período. Quando eu casei, já comecei. Eu casei no finalzinho de 2018, e 2019 foi os processos pesados dentro desse casamento. Em 2020, eu vivi coisas maiores com Deus, e foi ali que veio o divórcio, porque o Senhor, ele me deu força e coragem, trouxe todo o oculto que estava ali, e eu passei por esse divórcio. Em 2021, foi quando Deus me trouxe Fabinho, né, para a gente começar a conversar e tudo, Fabinho passando pelos processos dele lá, ok. Em 2022, o meu filho fez um estágio, começou a fazer o estágio na área de jornalismo. Em 2023, a minha filha também tinha terminado de concluir a faculdade dela, fez o estágio, e entrou minhas cirurgias do rins. Aí eu fiquei nesse período das cirurgias do rins até 2025. E em 2024, foi um momento de santificação no meu namoro com o Fabinho. Em 2025, minha mãe veio morar comigo. Minha mãe está aqui morando comigo. Em 2026, casei com o Fabinho, né? Voltei para a Assembleia que o Senhor mandou, e agora entra aqui dentro desse chamado, deu lá, das vozes cessadas, que o Senhor cessou. Eu entendi que dentro do chamado, o Senhor nos forja dentro de uma peleja, né? E cada nível há uma intensidade. O Senhor, a gente vive o Senhor abrindo e fechando ciclos, né? E como eu falei, a minha mãe, ela é de matiz africana. E ela não abriu mão. Hoje ela está com demência. Ela não responde mais por ela. Mas dentro dos momentos de lucidez dela, né, ela continua professando lá a fé dela. E ela não queria estar aqui, mas ela não pode não estar aqui, porque os meus irmãos não ficam e eu tinha que ficar com ela aqui, porque o Senhor falou que eu honraria ela. E quando falou lá do Salmos 8:2, no Salmos 8:2, ali diz assim, ó, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador.
Quando eu pedi o Senhor, ele foi me forjando nisso quando eu era criança, eu sem saber. Eu ia centro e tudo mais, mas eu sempre estava ali também na igreja. E eu nunca o Senhor permitiu que eu servisse. Nunca permitiu que eles possuíssem o meu corpo. E eu sempre perguntei ao Senhor, porque o Senhor sempre falou que a gente não devia fazer acepção de pessoas. E a gente, quando assim, eu não fui de lar, né, cristão. E quando a gente entra no Evangelho, a gente sempre acha que o lar vai ser todo cristão, que não vai ter um lar misto. Mas eu nasci dentro de um lar que realmente também não era um lar misto, era um lar que sempre professou a matriz africana, né? Matriz africana. Então, eu falei, Senhor, mas o Senhor me fez nascer desse ventre. E o Senhor me levou lá em Tiago, né? Falando que lá em Tiago diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Como que a gente vai dar bom testemunho, né? Apesar de todo o tempo da minha mãe, eu evangélica, ela sempre me respeitou como evangélica, ela sempre falou, né? Que ela sempre falou que eu sou crente de verdade, mas nunca se converteu, né? Nunca se converteu. Quando aperta, sempre pediu para orar, mas nunca se converteu. Mas aí o Senhor também me levou, que é o Espírito que convence. E que a gente tem que tratar as pessoas, né? E respeitar a escolha de cada uma. E não trazer para nós a culpa da escolha do outro. Minha filha, ela é batizada. Meu filho é batizado nas águas. Fazer acepção de pessoas, não fazer acepção de pessoas fora é fácil. Mas não fazer acepção de pessoas dentro é aí que está a grande questão, né? E eu estava falando com o Senhor, Senhor, a minha mãe aqui, minha mãe incorpora, eu chego perto, saio. Aqui é um lar que é o do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita aqui. Eu sei onde o Espírito Santo de Deus está, não pode. Tudo que tiver oculto, escondido, o Senhor vai fazer expurgar. O Senhor vai fazer expurgar. E o Senhor tem no versículo dele que ele fala que tem guerras que a gente não vai precisar pelejar, ele vai pelejar por nós. Entendeu? A minha filha, com a minha mãe aqui, a minha filha ela entrou na questão de que ela tem a ancestralidade, que agora está nessa ancestralidade, né? Eu não segui, e eu creio que a minha filha também não vai seguir, mas eu não quero ser intolerante. Eu estou pedindo ao Senhor, eu estou entendendo que o Senhor ele está me ensinando a exercer a não intolerância, porque ele sabe todas as coisas. Não ser intolerante e religiosa. E seguir na minha fé e seguir na minha escolha que eu fiz de a minha escolha é servir ao Senhor e direcionar no que for proposto para direcionar. Aqui eles respeitam a minha, a minha, a minha caminhada com o Senhor? Sim, eles têm temor do Senhor? Tem. Porque uma coisa também aqui eu pedi, que eu falava assim para Deus, Senhor, os filhos de Eli foram fulminados, mas os filhos de Eli, eles estavam exercendo o ministério e fazendo o que não era
E aqui, as crianças, eu sempre falei para eles, eu prefiro que vocês tenham um encontro com Cristo, faça o que tiverem que passar, mas não brinque com Deus. Se dá dentro da casa de Deus para não servir ao Senhor como tem que servir, não faça isso. Porque é juízo para vocês e com Deus não se zomba. Porque eu sei que cada um vai ter o seu encontro com Cristo, né? E o que eu estou falando aqui? Do honrar pai e mãe, independente de como seja. Eu ouvi muitas coisas, eu fui sempre rejeitada, eu fiz o coisa com a pastora Rosi de palavras, mas a minha mãe, ela nunca impediu de eu servir a minha fé, sabe? De eu seguir a Cristo, embora teve uma época que ela achava que era só fogo de palha, que era para eu sair, que eu era muito presa. Mas ela viu que eu realmente tinha um chamado com Cristo, sabe? E ela respeitou. Então, eu estou pedindo, eu falei ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a respeitar a escolha do outro. Se o Senhor me fez nascer nesse ventre, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é justo, sabe? Eu até anotei aqui, ó, Deus é justo e só Ele sabe o que fazer. Ele sabe como se ele vai alcançar minha mãe, se ele quer alcançar minha mãe, sabe? Ele sabe. Ana Júlia foi o Senhor que escolheu o nome, João Marcos foi o Senhor que me mandou. Então vai ter o tempo. Eu creio que a minha família é do Senhor, independente de como vai ser a ida deles para a glória com o Senhor, sabe? E eu vou falar para vocês que teve momentos que eu realmente me senti triste, sem força para orar, desanimada, estagnada, sabe? Eu me senti que parecia fazendo muita coisa e tinha momentos que parecia que eu não estava fazendo nada. Questionei ao Senhor várias vezes e queria trazer realmente culpa, porque às vezes, a gente acha que o lar do cristão é o lar perfeito. Tem aquele versículo que o Senhor fala, que está em Efésios, das bênçãos, são bênçãos espirituais e celestiais que vêm dos céus. Bênçãos espirituais, tem bênçãos que a gente não vê materializado, mas a gente tem essas bênçãos em nós. A pastora, vocês são pastoras aí, eu posso até, né? Não vou entrar tanto nesse conteúdo, mas assim, eu estou falando do que o Senhor me fez entender. São bênçãos espirituais. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho uma casa, a gente, como servos de Deus, a gente é abençoado. A gente tem as bênçãos celestiais. Olha, no meu lar nós temos paz, nós temos união, nós temos diálogos. Ana Júlia tem hora que ela vai lá vai me falar justamente para não estar na intolerância, mas entender, a gente precisa respeitar o outro, porque como Deus falou, a escolha é de cada um. Não traga culpa na escolha do outro. Quando eu vi minha mãe incorporar, eu achava que não podia, não, aqui não. Aqui não. Mas não ficou, mas veio e foi. Mas o Senhor trouxe, porque eu falei, Senhor, onde estou errando? O Senhor falou, segue na tua fé e não traz culpa na escolha do outro. Sabe? Não traz culpa na escolha do outro. Eu casei, Fabinho, uma bênção. E a gente não está vivendo aquele mundinho só nosso. A gente não está vivendo aquele mundinho só nosso.
Ainda, ainda. A minha mãe completou 90 anos, dia 24, né? Não sei quanto tempo tem ainda. Aí, vai fazer uma cirurgia agora. Mas eu também estava falando com o Senhor, meus filhos já estão criados. Ah, minhas águias precisam voar, Jesus. Preciso meu ninho ficar vazio. Muitas mães não querem, né? Tá com o ninho vazio. Mas depois de uma certa idade, esse ninho precisa estar vazio. Nossas águias precisam voar. Elas precisam ter as experiências delas, sabe? Eles querem, mas ainda não está na condição. Eu falei, vai, tá, você já está trabalhando. Quando a águia quer voar, consegue, né? E esse período que eu estou passando agora é esse período que, para mim, estava sendo assim, meio que conflituoso, mas o Senhor trazendo para mim, dentro da família que eu nasci, que eu fui a primeira evangélica, dentro da minha família mesmo, eu sou a única. Da minha mãe, meus irmãos, sou eu. Sou eu. Da minha família toda, ficou primeiro minha tia, depois foi eu. Não, primeiro eu, depois minha tia. E primeiro eu, depois minha tia, a irmã dela que já faleceu. E agora minhas primas estão, né? Todas aí. Eu fui batizada no terreiro de Macumba pela minha prima, que hoje é missionária, sabe? Fui crismada, sei lá como é que foi. Mas o Senhor é maravilhoso. Mas a gente precisa, como servos de Deus, e se a gente quer fazer o ID de Jesus, se a gente quer ser verdadeiros missionários, vamos dizer assim, e alcançar vidas para Jesus, a gente não pode fazer acepção de pessoas e deixar que o Senhor faça do jeitinho dele, ainda que as pessoas pensem assim, tá, o inimigo está fazendo arruaça. Não, aqui não. Aqui não está, não, porque o que ele queria era desavença. O que ele queria era que eu não amasse, o que ele queria era que eu botasse para fora. Mas o Senhor, ele fala nesse louvor aí, há águas do rio que jorram, jorram, e a gente vai jorrar. Eu tenho uma palavra aqui para finalizar, que eu deixei aqui, que em meio a tudo que a gente vem a passar na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, em meio a tudo isso, eu estou falando agora aqui para a minha realidade, em meio a tudo isso, Deus me faz olhar lá para a minha conversão e voltar até o dia de hoje para contemplar que até aqui o Senhor tem me ajudado na constância da caminhada com Ele e que em cada circunstância há aberturas e em cada circunstância o Senhor abre e fecha ciclos e que Ele, somente Ele, é a razão do meu viver, né? E lá em Filipenses 3, de 12 a 16, fala isso. Deixa eu ver se eu coloco rapidinho. Deixa eu pegar aqui, Filipenses 3, de 2 a 16. Agora eu tenho que achar aqui, antes que... Filipenses 3, 3, 3, 3. De 12 a 16, aqui, ó. 12 a 16, cadê? Não que eu já tenha recebido, ou já tenho. Isso aqui é a soberana vocação que a gente tem com o nosso Deus, né? Aqui, ó. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É esse. Gente, eu sou meio confusa. Eu falo assim, estou igual a Mônica. Eu começo lá, termino aqui, não sei. Mas é isso que eu queria deixar para hoje, para vocês, o meu transbordo aí que o Senhor tem feito. E depois eu vou falando de cada testemunho. São muita coisa, gente. Mas glória a Deus por isso. Deus é lindo. Obrigada, gente. Aleluia! Como é bom te ouvir, Silvana. Meu Deus, viajei aqui, hein? Deus continue te abençoando. Isaías 40:31 fala que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Que as suas forças sejam renovadas mais uma vez, viu? Minha pastora Rosinha, vem para cá, ora conosco. Deus é bom, ficou gravado e você pode compartilhar, hein? Bendito Deus, muito obrigada, Pai. Só quem vive nos ambientes que Silvana vive sabe, Pai. E eu entendo a dor da tua serva, pois vivi uma história semelhante. E eu te peço, Senhor, assim como o Senhor me fortaleceu, enfrentando a fé da minha mãe, vendo os caminhos de sofrimento que ela percorreu, porque são caminhos de morte, Senhor. Eu te peço, fortaleça a tua serva, dê ela graça, dê ela revelação, dê ela entendimento, e que ela também possa, Senhor, ainda que na velhice da sua mãe, ver a mudança de escolha de fé da sua mãe. Abençoa seus filhos, corta, Senhor, em Silvana, o Senhor encerra o estágio de idolatria e feitiçaria, assim como o Senhor fez na minha vida, e eu não aceito outro decreto sobre os meus filhos. Nós abençoamos os nossos filhos com a bênção da salvação, com a bênção da cura, a bênção da libertação, porque os nossos filhos são poderosos na terra. Eu abençoo a tua filha Silvana e te agradeço por esse compartilhar, e te pedimos, Senhor, que a fé da tua filha seja fortalecida, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha amiga Silvana. Saudade.